Hoje é domingo, 3 de março, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Última partida da Taça Guanabara, Botafogo e Fluminense no estádio do Maracanã. Uma partida que vale pela rivalidade histórica entre as duas equipes. Duelo em que o Botafogo precisa vencer e secar o Vasco da Gama. Caso o Botafogo vença e o Cruz Maltino perca ou empate contra a equipe da Portuguesa da Ilha, o Botafogo conseguirá uma vaga, a quarta vaga entre os semifinalistas do Campeonato Carioca e pegará a equipe do Flamengo nas semifinais do torneio estadual. Tudo a respeito de Botafogo e Fluminense nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Aqui ó, Parimet, parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você ainda não fez seu cadastro, tá dando mole, o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Você tem odds especiais para o jogo de hoje. Caso ainda o cadastro não tenha sido feito, eu vou te dar uma dica bem bacana. O cupom SORTE te dá até R$500 em bônus, isso mesmo, até R$500 em bônus, para você poder fazer ali a sua brincadeira a respeito ali do Botafogo ou de outros momentos. Lembrando que não é renda extra, que é só para maiores de 18 anos e a Parinet é a nossa parceira e também no Botafogo, claro, cada cadastro vocês ajudam demais, o Botafogo e também o canal do TF. Hoje às 16 horas no estádio Newton Santos, com transmissões da Band Esportes e do canal GOAT, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Fluminense em um duelo em que ambos os times deverão ter ali vários reservas. É uma partida entre a segunda fase da Copa Libertadores e a terceira fase da Copa Libertadores. E a equipe das Laranjeiras já está classificada, está disputando a segunda posição contra o Nova Iguaçu. E hoje no Maracanã, o Botafogo deve colocar uma equipe alternativa. Sobre a equipe das Laranjeiras, que também não tem uma definição, Léo Dantas vai falar daqui a pouco. O técnico interino Fábio Matias deve poupar alguns titulares. A tendência é que poupe vários. Botafogo não divulgou a lista dos relacionados, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Não sei se vai divulgar no decorrer do dia ou vai fazer como tem feito em alguns clássicos, não passando os relacionados. Eu acredito que seja um Botafogo bem modificado, com Gatito Fernandes, goleiro, acho que não tem problema em não ser poupado. Na lateral direita, Matheus Ponte jogará no lugar do Damian Soares. A zaga, Bastos e alguém, Alexander Barbosa ou Lucas Halter, Marçal na lateral esquerda. Você tem ali no meio campo, eu acredito que seja um 4-1-4-1, com 3 jogadores com características de marcação e ofensividade. Eu vejo o meio campo com Gregory, Marlon Freitas e Cauê. Eu acredito nisso. E também acredito que você coloque em uma das beiradas o Diego Hernandes. Não vejo o Diego Hernandes esse jogo jogando como camisa 10, e sim em uma das beiradas. E na outra não sei o que o técnico interino fará. Se vai dar mais minutos para o Jefferson Savarino, se vai arriscar a respeito disso, ou se vai colocar Emerson Urso fazendo a sua estreia na equipe titular do Botafogo, ou se vai colocar até mesmo algum dos meninos da base. E no comando de ataque, Janderson, eu acredito que seja feito isso hoje contra o Fluminense, às 16 horas no Maracanã. É aquilo que a gente falou aqui no começo do vídeo. Só uma vitória interessa ao Botafogo, para depois, às 18 horas e 30 minutos, secar o Vasco da Gama. Se o Botafogo vencer, o Vasco empatar ou perder, o Botafogo está classificado. Mas eu acho que o nosso foco é totalmente na quarta-feira, aconteça o que acontecer hoje no Maracanã. É uma partida que vale realmente pela rivalidade, pelo clássico, pela história entre as duas equipes. Mas eu acho que não passa muito disso, tanto é que o público hoje deve ser bastante baixo no Maracanã, já que ambas as equipes, cada uma com seu foco nessa semana, essa peleja acabou perdendo muito apelo. Então é um jogo sem apelo, em que nós, torcedores botafoguenses, estamos pensando mais ainda no que vai acontecer na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Mas para falar sobre a equipe das Laranjeiras, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Fluminense. Tem clássico vovô nesse domingão no Maracanã. Para o Botafogo vale a classificação à semifinal, para o Fluminense não vale muita coisa, né? O Flamengo já foi campeão da Taça Guanabara, o Fluminense já está classificado para a semifinal, vai definir apenas a posição, quer ser segundo para ter a vantagem dos empates na semifinal, mas a vaga já está garantida, e vem do título da Recopa com a vitória 2-0 sobre a LDU na última quinta-feira. Todo esse cenário eu acho que tira muito pressão do Fluminense para esse jogo, viu? Acho que vem um pouco cansado e desgastado, vai ter um dia menos de descanso em relação ao Botafogo, talvez celebrando ainda a conquista,
Acho que o Botafogo vai entrar um pouco mais centrado nesse jogo e, claro, com mais responsabilidade do que o Fluminense. Isso talvez ajude o Botafogo. Aí a gente vê a questão de que time vai a campo dos dois lados para ver se a questão técnica e tática vai fazer diferença. Mas eu acho que do ponto de vista de responsabilidade e de foco, o Fluminense vai estar um pouco menos preocupado com o clássico. Mas vamos analisar então o time nesse jeito muito específico, né, do Diniz, de pensar futebol, de colocar o Fluminense para jogar. Mesmo quando as coisas estão dando errado, ele mantém o jeito dele. Para muitos a convicção, para outros, inclusive para mim, beira a teimosia. Mas enfim, vamos às análises. Começando o Fluminense na análise defensiva, o principal ponto é a saída com 3, libera os dois laterais para que eles fiquem na linha dos meias e traz um volante para ajudar. E aí a linha de 3 zagueiros, com o recuo ou do André ou do Martinelli, vira basicamente uma linha com 3 volantes, né? Porque o Felipe Melo, embora execute essa função há muito tempo, é volante de origem, e o Thiago Santos está jogando improvisado. O Antônio Carlos, que foi contratado para o lugar do Nino, que foi vendido, não se consolidou como titular, o Thiago está sendo improvisado por ali. Foi um ponto dissonante no jogo de ida da Recopa lá em Quito. Mal posicionado, errando muito na saída por baixo, que é a característica do Diniz. Então acho que se o Botafogo tentar pressionar um pouco mais, né? Quando subir a linha para pressionar a saída, que é algo que o Fluminense enrola, a gente já sabe disso, né? Quando os adversários sobem a linha de ataque, pressiona essa saída, recupera a bola. Tanto para cima dos zagueiros quanto para cima do Fábio, que também não vai tão bem assim com a bola no pé. É talvez o grande calcanhar de Aquiles desse Fluminense do Fernando Diniz. E o Thiago Santos conseguiu estar abaixo da média, se enrolando mais ainda. Conseguiu corrigir para o jogo da volta da última quinta-feira na vitória do Fluminense, mas foi mal na derrota lá no Equador, talvez seja uma possibilidade. Bom, essa linha com 3 volantes permite, acho que, 2 coisas positivas. O primeiro é a boa saída, já que isso é tão característico do Fluminense, valorizar a posse de bola, trocar passes mesmo no campo defensivo, 3 volantes vão melhorar a qualidade desse passe. Então a saída é melhor do que se tivesse zagueiro por ali. Primeiro ponto até óbvio dessa questão. O segundo, que quando o adversário recua, não deve ser o caso do Botafogo, mas foi da LDU, por exemplo, porque tinha ganhado o jogo de ida e aí no Maracanã recua muito, o time sobe. Essa linha consegue subir com mais tranquilidade, não só pela qualidade no passe, mas também porque a linha de defesa, quando sobe, ela praticamente aparece no meio campo ali, né? Da intermediária para frente, círculo central, linha média, é o habitat natural dos volantes, então os caras se sentem em casa, ficam um pouco mais tranquilo. Então são 2 qualidades de você ter os 3 volantes ali na linha defensiva, mas claro, isso tem o seu preço. Se você sobe todas essas linhas, tem espaço lá atrás. A LDU soube aproveitar. Conseguiu fazer muitos lançamentos, muitas bolas longas e sair bem no contra-ataque. O problema é que estava tão recuado que o atacante recebia a bola sozinho toda hora lá na frente, o pobre coitado Hurtado. E aí sozinho ele não conseguia dar prosseguimento nas jogadas. Então a LDU levou pouco perigo para o Fluminense. Um ataque melhor posicionado, preenchendo melhor ali o meio campo para receber essa bola longa, pode funcionar. A bola longa e o contra-ataque foram características fundamentais nas vitórias do Botafogo contra o Fluminense ano passado. 3 confrontos, 3 vitórias. E o Botafogo talvez tenha sido o time que melhor anulou o Fluminense no ano passado. Justamente porque conseguiu equilibrar essa questão do subir ou descer linhas. Descia na medida certa para sair no contra-ataque, subia na medida certa para marcar essa saída do Fluminense e encaixotar o sistema defensivo, atrapalhando a principal característica, que é a troca de passes desde o campo defensivo. Se conseguir repetir um pouco do que foi no ano passado, pode fazer uma boa atuação. E aí, claro, é meio caminho andado para um bom resultado. Não é garantia, mas é meio caminho andado. Só a gente lembrar que o Botafogo vence o Fluminense no segundo turno do Brasileirão com 2 bolas de contra-ataque para os gols do Tiquinho e do Júnior Santos, né, se não me falha a memória. E no jogo do Campeonato Carioca, o lançamento longo para o Tietê e o gol do Vitor Sá. A LDU tentou, não conseguiu porque faltava gente lá na frente. Se o Botafogo tiver menos recuado, e certamente vai estar, porque não tem a vantagem do 1-0 na ida que a LDU tinha, deve conseguir encaixar um pouco melhor esse tipo de jogo. Pensando no Fluminense no ataque, muito se fala de Ganso, do Renato Augusto quando substitui no segundo tempo, do André, que são peças fundamentais e de muita qualidade no meio campo, mas talvez hoje, nesse início de 2024, quem dá grande dinâmica para essa troca de passes e valorização da posse do Fluminense é o Martinelli. Ajuda lá atrás na saída, é importante no giro da bola ali no meio campo, mas também se aproxima muito do trio de atacantes, pisa na área para finalizar, seja pelo alto, seja por baixo. É um jogador muito importante, eu gosto muito do Martinelli e ele tem sido extremamente dinâmico e importante no atual momento do Fluminense. Então é bom ficar de olho nele, marcar ele.
Individualmente, eu também acho importante ficar de olho no Cano. Acho importante. É óbvio que é importante ficar de olho no Cano. Não só quando ele tá dentro da área, porque é o cara que numa bola vai lá e resolve a parada. Mas quando ele sai da área também, porque ele sabe participar de tabelas e chutar de média e longa distância. Então, o Cano fora da área não é sinal de alívio. É perigo do mesmo jeito, tem que ficar de olho sempre. Acompanhar sempre o Cano, mesmo quando ele se desloca. Até porque esse deslocamento do Cano abre espaço para uma infiltração. Então, também é perigoso. Pensando dos lados, falando do Cano, que joga centralizado, vamos pensar dos lados. Tem 2 pontos importantes aí do Fluminense. O primeiro é a dobra dos pontas de um lado só para ter superioridade numérica. O jogo está se desenrolando pelo lado direito, o ponta lá da esquerda vem aqui para a direita para tabelar, para ter superioridade contra a defesa e ter a possibilidade melhor de sair da marcação. Ou vice-versa, né? A jogada está do lado esquerdo, o ponta direita vai para lá. Isso não aconteceu tanto contra o Flamengo, o Fluminense jogou mal. O jogo da volta da LDU aconteceu muito pouco também. O Fluminense, embora tenha tido mais posse e mais volume, também não teve uma grande atuação muito destacada. Conseguir anular isso é importante também. Então, é tentar impedir que o lateral lá do outro lado chegue. Marca bem, marca em cima, e se ele chegar, aumenta, leva mais um marcador para ali também, para evitar essa superioridade e cortar o mal pela raiz. Ainda falando sobre os pontas, eles costumam inverter de posição com os laterais. Os laterais jogam mais por dentro, mais próximos do ganso, e abre-se um pouco mais o ponta dos dois lados. Então, uma inversão, digamos assim, do Keno com o Marcelo, porque o Marcelo tem qualidade para jogar mais por dentro, e do Samuel Xavier, que é um lateral muito agudo, com o John Arias, que também é um cara muito importante para a criação e para estar perto do ganso. Então tem que ficar de olho aí nessa inversão, que basicamente só acontece com o Samuel Xavier e Marcelo. Com o Guga e com o Diogo, basicamente, ela não acontece. Tem que ficar de olho também no John Kennedy quando ele entra no segundo tempo, porque muda características, ele se movimenta muito, tanto finalizando quanto criando, e o Fluminense normalmente joga com 4 atacantes, né? Os 2 pontas, o Cano e ele. Reduz o número de jogadores no meio quando o Fluminense não tem o resultado e está precisando do gol, mas coloca muita gente lá dentro. E aí há grande chance de levar a superioridade até na jogada individual também. Então, se o John Kennedy entrar no segundo tempo, tem que ficar de olho nele. Mas se conseguir encaixotar toda essa galera e tirar o Fluminense da zona de conforto, evitando essa troca de passes para frente, só para o lado ou para trás, aí o Fluminense se perde um pouco. O Flamengo fez isso, a LDU conseguiu fazer em alguns momentos no jogo de ida. Enfim, talvez a receita do sucesso esteja aí. Bom jogo, abraço. Lembrando que o Léo fez uma análise baseada naquele time do Fluminense que mais joga, né? No time que sempre vai a campo. Porém, a tendência é que a equipe de Fernando Diniz coloque um time reserva. Mas essa análise do Léo foi baseada no Fluminense ideal, né? Como a gente não tem ainda uma provável escalação e também não sabe se o Diniz vai colocar um time reserva, mas essa é a tendência, o Léo pegou, claro, aquilo que o Fluminense mais faz durante a temporada. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Chama agora o Léozão Memória Alvinegra. Olá, pessoal, beleza? Como o Botafogo vai a campo, nós não sabemos. Titular, reserva, o que temos de certeza é que o clássico entre Botafogo e Fluminense é o mais antigo do Brasil. Até por isso, é chamado de Clássico Vovô e as equipes se encontram desde o dia 22 de outubro de 1905. É tão antigo que o segundo mais próximo só aconteceu em 1909. Foram precisos 4 anos para aparecer mais um clássico pesado no futebol nacional. O Clássico Grenal. Voltando ao nosso Rio de Janeiro, voltando ao nosso clássico, a primeira vitória do Botafogo só aconteceu em 1907, 4-2, e um fato curioso. A partida chegou a ser interrompida no início do segundo tempo, porque as torcidas começaram a lançar leques e chapéus no gramado. No cenário sul-americano, o Clássico Vovô é o terceiro mais antigo, atrás de Nacional e Penharol, e Newell's Old Boys e Rosário Central. Botafogo e Fluminense se enfrentaram oficialmente em 337 ocasiões. São 111 vitórias do Glorioso, 123 vitórias deles e outros 103 empates. Heleno de Freitas é o maior goleador alvinegro do confronto, com 16 gols marcados. Jogos marcantes são muitos. Entre os mais recentes, a decisão de 2013, há 11 anos atrás, quando vencemos por 1-0 com o gol de Rafael Marques. Já falei que é o clássico mais antigo do Brasil, o terceiro mais antigo da América do Sul, mas e no mundo? Eu vou trazer também esses dados para vocês. O Clássico Vovô é mais antigo que muito derby europeu. Olha essa lista agora. Chelsea e Manchester United, Benfica e Sporting, Milan e Internazionale, Porto e Benfica, Borussia Dortmund e Schalke 04 e Ajax e PSV são clássicos mais novos que o Clássico Vovô.
Então, que esse clássico vovô seja de história a favor do glorioso, que o Botafogo possa vencer e que a gente siga em frente na temporada 2024, independente do que for acontecer no campeonato estadual. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, por sua participação. É isso, é vencer, jogar bem, conseguir implementar aquilo que o técnico interino do Botafogo colocou. O Botafogo, como o Léo Dantas trouxe, sabe jogar contra o Fluminense, tem algumas características que são importantes. Ano passado foram 3 jogos e 3 vitórias, e hoje o jogo vale pela rivalidade. Claro, vencer e depois secar o Vasco para ver o que acontece. Tamo juntos, volto às 18 horas com a nossa live pós-jogo. Deixa um like, inscrevam-se, vejam os vídeos de ontem aqui no canal. Beijo, tchau, tchau e fui, valeu!